Daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário, tratando da sociedade anônima, e vamos falar a respeito do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é um órgão da sociedade anônima e que tem como função básica uma função de fiscalização, uma função fiscalizadora sobre os administradores. Como o próprio nome diz, Conselho Fiscal, ele apenas fiscaliza, ele nada executa, ele nada decide. Inclusive, o Conselho Fiscal vai opinar quanto à aprovação ou não das contas dos administradores. Não cabe ao Conselho aprová-las ou não. A aprovação das contas compete à Assembleia Geral Ordinária na sociedade anônima. O Conselho Fiscal dá o seu parecer e, com base nesse parecer, os sócios decidirão se aprovam ou não as contas dos administradores. A composição do Conselho Fiscal é de, no mínimo, 3 membros e, no máximo, 5 membros, tendo suplentes em igual número. E, na medida em que a atribuição do Conselho Fiscal é meramente fiscalizatória e não deliberativa, podem ou não ser acionistas os seus membros. Como nos demais órgãos, diga-se de passagem, a Assembleia Geral ela é composta por todos os acionistas, como vimos, mas a diretoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal não precisam ser acionistas para integrá-lo. Artigo 161 da lei trata de que a companhia terá um conselho fiscal, ou seja, é um órgão obrigatório, toda a sociedade anônima, não importa se aberta ou fechada, obrigatoriamente terá um conselho fiscal. O único órgão facultativo, como vimos, é o conselho de administração e mesmo assim tem exceções. Companhias abertas, companhias que adotam sistema de capital autorizado ou ainda sociedades de economia mista, conselho de administração, falando nisso, que é a obrigatoriedade, mas como regra o conselho de administração é facultativo. Agora, a Assembleia Geral é um órgão obrigatório, diretoria, um órgão obrigatório, o Conselho Fiscal também é um órgão obrigatório. A única peculiaridade quanto ao Conselho Fiscal é que o Estatuto pode dispor sobre o seu funcionamento, ser de modo permanente ou apenas nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, ou seja, um funcionamento eventual, apenas e tão somente quando solicitado. Portanto, há a previsão em tese do Conselho Fiscal em todas as sociedades. Agora, podemos muito bem prever que ele sempre estará em funcionamento, ou seja, a cada exercício social escolhem-se os membros do Conselho Fiscal para fiscalizar a administração naquele novo exercício, ou ainda pode o Conselho Fiscal ter seu funcionamento eventual, conforme dispuser o Estatuto, e, portanto, não necessariamente vamos eleger membros para o Conselho, ou seja, não necessariamente vamos eleger os conselheiros fiscais para efetivamente atuarem na fiscalização. Neste caso, haveria a previsão do órgão no Estatuto, mas não necessariamente ele estará em funcionamento. Agora, se eventualmente os acionistas entenderem que a partir de um determinado momento é conveniente a fiscalização da administração, nada impede que eles exijam a sua instalação e passe o conselho a funcionar. Exemplo, imaginemos uma companhia fechada, onde tem apenas 2 acionistas. Esses 2 acionistas, por sua vez, se autoelegem como seus únicos 2 diretores da companhia. Nesse caso, não tem muito sentido ter um conselho fiscal atuando, na medida em que o fiscalizado será basicamente aquele que depois vai deliberar sobre as contas. Afinal de contas, todos os diretores são os únicos acionistas. Então, ter um conselho fiscal para fiscalizar o que eles estão fazendo para contar a eles mesmos não teria muito sentido. Mas mesmo nessa hipótese, haverá a previsão de um conselho fiscal nessa companhia. Porque nada impede que, no momento futuro, eventualmente outros acionistas ingressem nessa sociedade, ou ainda um daqueles acionistas que era concomitantemente também um diretor, naquele meu exemplo hipotético, por desentendimentos com seu outro sócio, acabe deixando a administração da companhia, deixe de ser diretor e, neste caso, exija
passe a exigir uma efetiva fiscalização da administração e, portanto, peça que o conselho seja instalado e passe a funcionar. Então essa é a diferença entre ter um funcionamento permanente, daí não precisa ninguém pedir para instalar o conselho, ele sempre estará trabalhando em funcionamento com membros eleitos, e as companhias onde prevê que o Conselho Fiscal tem seu funcionamento eventual apenas então somente se e quando assim os acionistas o exigirem. Parágrafo 1º prevê justamente, como vemos, o número de membros de 3 a 5, os suplentes em igual número, podendo ser acionistas ou não. Quem elege o Conselho Fiscal? A Assembleia Geral. Parágrafo 2º do artigo 161, o Conselho Fiscal, quando o funcionamento não for permanente, ou seja, somente de modo eventual, ele será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem no mínimo 1/10 das ações com direito a voto. Então a regra geral é de que, se ele não está funcionando, o funcionamento não é permanente, apenas então somente a pedido dos acionistas, quem é que tem legitimidade para requerer a instalação do Conselho e, portanto, o início dos trabalhos do Conselho Fiscal com a eleição dos seus membros? Acionistas que detenham 1/10, 10% das ações com direito a voto, ou ainda 5% das ações sem direito a voto. Portanto, se acionistas, não precisa ser apenas um, mas se acionistas juntos detiverem 10% das ações com voto ou 5% ou mais das ações sem voto, podem exigir a instalação do Conselho Fiscal. Vejam, não é um pedido, mas a determinação da instalação. Acionistas com esses percentuais têm o poder de exigir a instalação do Conselho Fiscal. Parágrafo 3º. O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal, ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral que elegerá os seus membros. Aqui é uma exceção àquela regra geral que nós já estudamos anteriormente, em que a ordem do dia do edital de convocação da Assembleia Geral restringe os poderes da Assembleia. Já vimos isso na limitada, repete-se na sociedade anônima, a ideia de que quando se convoca a Assembleia Geral, responda-se às perguntas básicas de, primeiro, onde, quando e sobre o quê. Onde, local onde vai se realizar a Assembleia, quando, data e hora, e sobre o que, a ordem do dia. E só se delibera sobre a ordem do dia exatamente para evitar surpresas, a não ser que todos os acionistas concordem com o que será objeto de deliberação, mesmo que não constasse expressamente da ordem do dia. Agora, o pedido de instalação do Conselho Fiscal foge a essa regra. Não necessita constar expressamente do edital de convocação da Assembleia a instalação do Conselho Fiscal para que ele possa ocorrer. A lógica basicamente seria a seguinte: imagine que numa determinada Assembleia a ordem do dia é, digamos, a alienação de um determinado bem, um imóvel da companhia. Os acionistas deliberam sobre esse assunto e a maioria acaba por aprovar a alienação do imóvel. Só que aquela minoria vencida quanto a essa deliberação pensa assim: tá, mas o que vai ser feito com os recursos advindos desta alienação desse imóvel? Eu quero que isto comece a ser objeto de fiscalização. A administração está muito solta, fazendo muito o que quer com a concordância do controlador, e nós estamos perdendo um pouco o controle do que eles estão fazendo com o patrimônio da sociedade. Então, a partir de agora, nós queremos que seja objeto de fiscalização os atos dos administradores, em especial no que diz respeito à assinatura desse contrato, o recebimento desses valores, enfim, os atos da administração. Neste caso, percebam que, como a ordem do dia era basicamente a aprovação ou não da alienação daquele imóvel, se não existisse essa regra do parágrafo 3º do artigo 161, poderia-se alegar de que não, isso não é objeto da ordem do dia, a gente não pode deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal agora, vamos ter que convocar outra Assembleia para tratar desse assunto. E isso poderia ocorrer talvez meses depois, porque obviamente demandaria uma convocação, o
que provavelmente a administração não tem muito interesse que isso ocorra, e o tempo poderia militar contra o interesse dos acionistas. Por essa razão, a ideia de que imediatamente possamos começar a fiscalizar os atos. E como o Conselho é um órgão obrigatório, só não estava em funcionamento porque dependia de pedido de instalação de acionistas com o percentual que vimos agora há pouco, então isto pode ocorrer a qualquer tempo, em qualquer assembleia, pouco importa se estava ou não na ordem do dia. Parágrafo 4º. Na Constituição do Conselho Fiscal serão observadas as seguintes normas. Primeiro, os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito terão direito de eleger em votação em separado um membro respectivo suplente. Então, primeira observação. Se a companhia tiver ações sem direito a voto ou com voto restrito, esses acionistas preferenciais terão o direito de eleger uma votação em separado um representante deles, um membro do Conselho Fiscal. Ou seja, para eleger este membro específico, somente votam estas ações preferenciais sem direito a voto. Eles têm voto nesta deliberação específica, que é a escolha do seu conselheiro fiscal. Dentro da lógica de que, se pelo menos eles não deliberam nas matérias da companhia, não tem direito a voto, ao menos o direito de uma efetiva fiscalização da administração eles têm. E por isso, eles poderiam escolher um representante para fiscalizar a administração, no entender do legislador, mais do que adequado. Igual direito terão acionistas minoritários, desde que representem em conjunto 10% ou mais das ações com direito a voto. Acionistas minoritários em contrapartida a acionista controlador. Controlador é aquele que controla, quem comanda, quem faz prevalecer as suas decisões, a sua vontade na companhia. Minoritários, portanto, são aqueles que não fazem prevalecer a sua vontade na companhia. Então, acionistas minoritários que juntos detenham ao menos 10% ou mais das ações com direito a voto, não precisa ser um acionista, mas vários que somados deem pelo menos 10% ou mais dessas ações ordinárias, as ações com direito a voto, podem também escolher um representante no Conselho Fiscal, um representante dos minoritários. A linha B, ressalvado o disposto na linha anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros efetivos e suplentes, que em qualquer caso serão em número igual ao dos eleitos nos termos da linha A, mais um. Lembram que vimos que o Conselho Fiscal é composto de 3 a 5 integrantes e respectivos suplentes? Imaginemos que numa determinada companhia não existam acionistas sem direito a voto. Todas as ações são ações ordinárias com direito a voto. Neste caso, poderíamos ter a situação de o Conselho Fiscal ser integralmente eleito pelo controlador, ou ainda, se tivermos acionistas minoritários, com pelo menos 10% das ações com direito a voto, estes poderiam escolher um conselheiro fiscal. E, no caso, o controlador escolheria o mesmo número, 1 mais 1, ou seja, 2. E nesse meu exemplo hipotético, teríamos 3 conselheiros fiscais. Um escolhido pelos minoritários, 2 escolhidos pelo controlador. Agora imaginemos que temos as duas condições da linha A presentes. Temos acionistas preferenciais sem voto, eles escolhem um. Os minoritários com 10% ou mais das ações ordinárias escolhem outro. Juntos escolheram, portanto, 2 conselheiros fiscais. O controlador terá direito de eleger o mesmo número, 2 mais 1, ou seja, o controlador elegerá 3. O controlador sempre elegerá a maioria dos membros do Conselho Fiscal. E nesse exemplo, nós teríamos 5 conselheiros fiscais. Um escolhido pelos preferencialistas, um escolhido pelos minoritários e outros 3 escolhidos pelo controlador. E, portanto, 3 a 5 integrantes. Parágrafo 6º prevê que os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária, que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. O Conselho Fiscal, ao contrário dos outros órgãos eletivos, não tem um mandato determinado em anos. Diretoria, no máximo 3 anos, Conselho de Administração, no máximo 3 anos, como regra. O Conselho Fiscal ele funciona até a Assembleia Geral Ordinária seguinte, ou seja, ele vai trabalhar até o momento onde serão deliberadas
pela aprovação ou não das contas do administrador em relação ao exercício anterior. Feito isso, terminou o trabalho do conselheiro fiscal e encerra seu mandato. E, neste caso, elegem-se novos conselheiros, que podem ser os mesmos, porque eles podem ser reconduzidos, mas a ideia é que se eleja um novo conselho fiscal para o novo período. Então, o mandato do conselho fiscal sempre varia, na medida em que ele começa quando ele é eleito e encerra sempre na primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte. Parágrafo 7º. A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável, assim como os demais órgãos eletivos. Afinal de contas, se aquele sujeito foi eleito como conselheiro fiscal e ele aceita esse encargo, esse ônus, ele tem o dever de fiscalizar, ele não tem o direito de fazê-lo, não podendo ser substituído por outra pessoa. Não pode o conselheiro fiscal mandar outra pessoa em seu lugar para fazer o seu trabalho, até porque o conselheiro fiscal terá acesso a informações da administração que podem ser informações sensíveis. E ele, como um órgão da companhia, tem deveres, responsabilidades em relação a isso, não podendo querer simplesmente franquear estranhos a sua responsabilidade. Artigo 162. Somente podem ser eleitos para conselho fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomados em curso de nível universitário ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 anos cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. A ideia é de que o conselho fiscal efetivamente possa exercer uma fiscalização efetiva da administração e, portanto, devem os conselheiros ter algum grau de conhecimento, de discernimento, de instrução. E, por isso, exige-se aqui um diploma universitário ou ainda experiência de pelo menos 3 anos, seja como administrador de empresa ou como conselheiro fiscal de outra companhia. Alguém poderia me perguntar, tá, mas como é que pode exigir, como um dos requisitos alternativos, a possibilidade de ter exercido por pelo menos 3 anos cargo de conselheiro fiscal em outra sociedade, se para ser conselheiro fiscal precisaria isso? Não seria um contrassenso? Não, porque aqui não precisa ser conselheiro fiscal de sociedade anônima. Tem que ele ter exercido essa atribuição. Exemplo, poderia ser ele um conselheiro fiscal de uma sociedade limitada, onde não existe esse tipo de requisito. A sociedade limitada pode ter um conselho fiscal e é regido pelas regras do Código Civil no capítulo próprio da limitada. E lá, como não existe esse tipo de restrição quanto à escolha do conselheiro fiscal, poderia ele muito bem exercer essa função nesse tipo societário por 3 anos ou mais e isso lhe garantiria a qualificação necessária, no entender do legislador, para eventualmente atuar como conselheiro fiscal numa sociedade anônima. Parágrafo 2º desse dispositivo trata de quem não pode ser eleito como conselheiro fiscal. Então, além das pessoas enumeradas nos parágrafos do artigo 147, que são basicamente aqueles que não podem ser administradores da companhia, os membros dos órgãos da administração, o que é óbvio na medida em que o fiscalizado não pode ser o fiscal, empregados da companhia e de sociedade controlada, dentro da ideia de que pessoas que são subordinadas aos administradores não podem exercer uma função de fiscalização desses mesmos administradores, ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente até 3º grau do administrador da companhia. Também, em razão do grau de parentesco ou relação pessoal, não pode o conselheiro fiscal, não pode essa pessoa ser eleita como conselheiro fiscal se tiver esse tipo de relação com os administradores da companhia. Tudo para garantir uma isenção quanto ao conselho fiscal e uma efetiva fiscalização. Remuneração do conselho fiscal. Remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela Assembleia Geral que os eleger e não poderá ser inferior para cada membro, em exercício, a 10% da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbos de representação e participação nos lucros. Em outras palavras, o Conselho Fiscal ele não exerce uma função de favor. Ele é um órgão da companhia, ele está trabalhando em prol da companhia. E não teria razão nenhuma dele, inclusive, ter que ser remunerado pelos acionistas que o elegeram. Ele não tem a relação pessoal com aqueles que o elegeram. Uma vez eleito, ele integra um órgão da companhia, exercendo uma função
importante dentro dela, que é a fiscalização dos atos da administração. E isso interessa a todos. Logo, a remuneração devida ao conselheiro fiscal é devida pela própria companhia. E a legislação previu que a remuneração não poderá ser inferior a 10% do que, em média, é atribuído a cada diretor. Exatamente também para evitar que se atribuam remunerações insignificantes de forma a desestimular a escolha de um conselheiro fiscal ou da aceitação do encargo que ele está sendo nomeado, na medida em que a remuneração não seja condizente com as responsabilidades e com o trabalho que vai ter. Competência do Conselho Fiscal está no artigo 163. Rapidamente aqui apenas vamos destacar alguns incisos. Fiscalizar por qualquer de seus membros os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários. Como eu mencionei, essa talvez seja a principal das competências. O Conselho Fiscal tem por competência básica fiscalizar. Como? Por qualquer de seus membros. Ou seja, por mais que seja um órgão colegiado, um conselho fiscal, cada conselheiro tem atribuição e poderes para isoladamente exercer a fiscalização, dentro da lógica de que, eventualmente, se dependesse de um consenso dos conselheiros, talvez os escolhidos pelo controlador quisessem impedir uma efetiva fiscalização dos demais conselheiros eleitos por minoritários ou acionistas sem direito a voto. Então, para evitar uma situação como essa, o conselheiro fiscal, isoladamente, pode fiscalizar. Até mesmo porque o parecer do conselho fiscal é um parecer do conselho, mas nada impede que ele se dê por uma maioria e aqueles conselheiros fiscais que não concordarem com o parecer dado pela maioria do conselho podem muito bem lavrar o seu entendimento, o seu parecer em separado, e tudo isso é levado ao conhecimento da Assembleia, e caberá à Assembleia aprovar ou não as contas dos administradores com base nesses pareceres, com base nas informações que o Conselho pode dar. Inciso 2, opinar sobre relatório anual da administração, dentro da ideia de que o Conselho Fiscal, além de fiscalizar, deve opinar sobre os relatórios da administração, levando o seu parecer à Assembleia. Opinar sobre propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital, emissão de debêntures, bônus de subscrição, planos de investimento, orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão, cisão. Ou seja, a fiscalização não é só a posteriori, depois do que já ocorreu. A ideia é que, inclusive, eles opinem sobre propostas. Por quê? Porque talvez o que a diretoria apresente como justificativa para os acionistas aprovarem não se revele verdadeira. Exemplo, a proposta da administração de que seja feito um aumento do capital social porque a companhia não está indo bem e precisa de recursos para determinados fins. Os acionistas, ao receberem esse tipo de informação, podem, efetivamente acreditando na administração, serem induzidos a aumentar o capital fazendo um novo aporte de recursos e investimentos. Mas será que aquela justificativa realmente é verdadeira? Será que a companhia efetivamente precisa daqueles recursos especificamente, daquela quantidade naquele momento? Ou seja, para que se evite que se manipule, inclusive, com base em informações não fidedignas, as deliberações da Assembleia. Então, antes passa pelo Conselho Fiscal para dar um parecer sobre aquilo, para tudo isso embasar a decisão da Assembleia. Denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos da administração, e se esses não tomarem providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, a Assembleia Geral os erros, fraudes e crimes que descobrirem, sugerir providências úteis à companhia. Ou seja, não basta fiscalizar. Deve, ao fiscalizar, encontrando irregularidades, comunicar, denunciar essas irregularidades a quem dê direito para tomar providências para resolver isso. Exemplo, imaginemos que a companhia tem um conselho de administração e, na fiscalização, o conselho fiscal descobre uma irregularidade praticada por um diretor. Bem, quem que nomeou o diretor? O conselho de administração, nesse meu exemplo. Quem é que tem atribuição, poderes, inclusive até mesmo para destituir o diretor? O conselho de administração.
Então, obviamente que o conselheiro fiscal irá denunciar ao conselho os atos da diretoria para que o conselho tome providências em relação àquilo. Agora, se fosse, por exemplo, uma sociedade sem conselho de administração, uma irregularidade praticada pela própria diretoria, levaríamos direto à Assembleia Geral a denúncia, porque caberia a ela tomar as providências para resolver essa questão. Agora, se na fiscalização descobre-se irregularidades praticadas, por exemplo, por um funcionário, o funcionário não precisa levar isso para a Assembleia. Eu posso comunicar essa irregularidade aos diretores, que é quem compete contratar, demitir, enfim, funcionários, tomar as providências necessárias para a solução do problema. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos de administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. Motivos graves e urgentes dentro da esfera de competência do Conselho Fiscal, como, por exemplo, a denúncia de irregularidades. Eu não preciso ficar aguardando a boa vontade dos administradores de convocar uma Assembleia para denunciá-los quanto a irregularidades que eles mesmos praticaram. Então, caberia ao Conselho Fiscal ele mesmo convocar a Assembleia Geral Extraordinária para tratar desses assuntos. Mas também, como vimos, a Assembleia Geral Ordinária deve se realizar nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social. Não o fazendo, e passado mais de um mês deste prazo, dos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, caberá também ao Conselho Fiscal poder para convocar a Assembleia Geral Ordinária. E, inciso 6, analisar ao menos trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras. A ideia é justamente o Conselho Fiscal atuar de forma constante. Não é tão somente aparecer na véspera da realização da Assembleia Geral Ordinária para dar uma olhada no balanço final da companhia e dar um parecer. A ideia é que haja um trabalho constante de fiscalização, e a lei exige que isso se dê ao menos uma vez por trimestre. Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar, o que é o básico, exatamente para que possa ser levado à deliberação da Assembleia Geral Ordinária depois, e exercer essas atribuições durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam. Não é porque a companhia está dissolvida e entrou no processo de liquidação para apurar ativo, pagar passivo e distribuir o saldo entre os sócios que o Conselho Fiscal deixará de funcionar. Ele continuará funcionando, continuará exercendo as suas atribuições de forma permanente, eventual, enfim, nos termos do Conselho Fiscal da companhia, só que fiscalizando não a administração regular, mas a própria liquidação, ou seja, o processo de apurar ativo e pagar passivo. Quanto ao Conselho Fiscal é isso, e para encerrar a nossa matéria, vamos tratar agora da convocação da Assembleia Geral. Deixei de propósito agora, após o estudo tanto da diretoria, quanto do Conselho de Administração, quanto do Conselho Fiscal, exatamente porque esses órgãos interferem neste assunto. Então, a quem compete convocar a Assembleia Geral? Artigo 123, compete ao Conselho de Administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no Estatuto, convocar a Assembleia Geral. Como regra, compete aos administradores convocar a Assembleia Geral. Agora, lembram naquele esquema que vimos, aquele organograma dentro da estrutura da companhia? Se houver um conselho de administração, o conselho de administração é o órgão da administração mais próximo da Assembleia Geral. Afinal de contas, ele fica entre a Assembleia e a diretoria. Então, se ele é o órgão mais próximo da Assembleia, nada mais natural que caiba a ele, conselho de administração, convocar a Assembleia. Não havendo conselho de administração, na medida que é um órgão tratado como regra, como facultativo, apesar de ter hipóteses onde ele é obrigatório, nesse caso, não havendo conselho, a diretoria é o órgão da administração mais próximo da Assembleia. E nesse caso, caberá aos diretores a convocação da Assembleia Geral, tanto ordinária quanto extraordinária. Também poderá a Assembleia Geral ser convocada, a linha A, pelo Conselho Fiscal, nos casos do número 5 do artigo 163, que é, como vimos, sempre que ocorram motivos graves e urgentes. Por qualquer acionista, quando os administradores retardarem por mais de 60 dias a convocação nos casos previstos em lei e no Estatuto, dentro daquela ideia de que, se, de um lado, a Assembleia Geral Ordinária deve se realizar nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, uma Assembleia Geral Ordinária,
Passado este prazo, passou mais de 30 dias, caberá ao Conselho Fiscal também convocar. Os diretores, conselheiros poderão fazer, mas o Conselho Fiscal ganha legitimidade para isso. Passou mais de 60 dias desses 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, qualquer acionista pode convocar. Na medida em que ela é obrigatória, já deveria ter ocorrido e não precisariam os acionistas ficar aguardando a boa vontade dos órgãos responsáveis para a convocação de uma assembleia que já deveria ter ocorrido há mais de 60 dias. E a linha C, por acionistas que representem 5% no mínimo do capital social, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias pedido de convocação que apresentarem devidamente fundamentado com indicação das matérias a serem tratadas. Não é qualquer acionista que pode pedir que seja convocada uma Assembleia Geral para tratar de um assunto qualquer. Apenas e tão somente acionistas que detenham ao menos 5% do capital social têm legitimidade para exigir a instalação, a convocação de uma Assembleia Geral. Mesmo assim, não cabe a eles convocar diretamente a Assembleia. Esses acionistas, com 5% ou mais do capital, devem requerer aos administradores responsáveis, conselho de administração ou diretoria, depender do caso, a convocação da mesma. Feita a convocação, espera-se a data marcada para sua realização. Agora, se requerida a convocação, os administradores ignorarem o pedido e passar 8 dias e nada for feito quanto à convocação da Assembleia, veja, a Assembleia não precisa correr em um prazo de 8 dias, até porque seria faticamente inviável receber o pedido e ter tempo hábil para convocar a Assembleia dentro dos prazos que estudamos. Em 8 dias devem ser tomadas as providências necessárias à convocação. E daí aguarde-se a data marcada para a ocorrência disso. Agora, passou 8 dias, a administração ignorou o pedido desses acionistas, eles poderão, direta e pessoalmente, fazer a convocação. Apenas para encerrar, obviamente que esse pedido deve ser devidamente fundamentado com indicação das matérias a serem tratadas. Por quê? Porque se os administradores é quem vão, como regra, fazer a convocação, devem eles publicar o edital, onde constará o local, a data, a hora e a ordem do dia, o que será objeto de deliberação na Assembleia. Na medida em que a iniciativa não foi deles, a iniciativa de pedir a convocação da Assembleia foi de um grupo de acionistas, caberá a esse grupo dizer o que deverá constar da ordem do dia, exatamente para poder informar a todos os acionistas o que será objeto de discussão naquela Assembleia Geral. Quanto à linha D, por acionistas que representem 5% no mínimo do capital votante ou 5% no mínimo dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias a pedido de convocação da Assembleia para instalação do Conselho Fiscal. Então, se o objetivo for a instalação do Conselho Fiscal apenas, acionistas que detêm os 5% das ações com direito a voto ou 5% das sem voto podem pedir aos administradores para fazer essa convocação e, se não o fizerem num prazo de 8 dias, eles mesmos podem fazer esse pedido. E aqui apenas para deixar claro, podemos instalar o Conselho Fiscal, quando ele tem um funcionamento eventual e não permanente, em qualquer assembleia. Não precisa ter uma convocação específica para isso. Todavia, não precisamos ficar aguardando uma Assembleia Geral aleatória para aproveitá-la para fazer esse pedido. A partir do momento em que acionistas com estes percentuais queiram que o Conselho Fiscal comece a funcionar, podem requerer que seja convocada uma Assembleia especificamente para isso, e então poder instalar o Conselho Fiscal. Por hoje é só. Obrigado.